partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O nosso programa, gravado sempre aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. O nosso programa hoje, gravado no dia 23 de maio, ele vai homenagear 4 heróis paulistas. Na Revolução de 1932, 4 jovens estudantes foram vitimados pela repressão política da época, sendo assassinados nas ruas de São Paulo. Dali nasceu a Revolução Constitucionalista de 1932, um momento histórico importante do Estado de São Paulo e do Brasil, no qual as pessoas se manifestavam contra a ditadura militar de Vargas. Um exemplo fantástico que deveria servir para todos nós nos dias atuais, que continuássemos lutando em prol das liberdades democráticas, tão feridas nas questões que estão sendo suscitadas dos meios de comunicação, da corrupção, dos desmandos, dos malfeitos, e que tem alguma coisa a ver com a necessidade da defesa da cidadania. Portanto, o nosso programa hoje homenageia esses 4 jovens estudantes vitimados em 1932. Fica aqui, pois, essa mensagem ao nosso público. Muito bem, o nosso programa hoje vai falar sobre medicina e especialmente nas questões ligadas à acupuntura. Para me ajudar nas entrevistas, sempre Adriana Colucci. Olá, doutor Hélio. O senhor falou que o espaço aqui no Golf Clube sempre, mas nós temos um espaço também na Faculdade Uniberg de São Vicente. Perfeitamente. A Adriana lembrou bem que também estamos gravando agora nessa novo tipo de programa, com 3 programas na semana, nas terças, quintas e sábados, a partir de 13 horas, das 13 às 14 horas, e um dos programas é gravado exatamente em estúdio, diferentemente do que temos feito tradicionalmente, lá na Uniberg. Bem lembrado. Mas aqui é o que há, né? Nesse espaço maravilhoso aqui, no nosso Santuário da Natureza. Mas vamos lá, doutora, vamos começar. Muito bem. O nosso entrevistado de hoje é um médico acupunturista, homeopata, o doutor Ricardo Morat Baceto, muito conhecido nos meios médicos. Mais como Baceto. Mais como o doutor Baceto, muito conceituado no meio médico e, evidentemente, com uma clínica sempre em evolução. Doutor Ricardo, é um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. De início já agradecemos e certamente o senhor trará grandes informações ao nosso público telespectador. Câmeras e microfones para os seus cumprimentos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui e falar sobre a minha especialidade, a acupuntura, e tirar as dúvidas, né? Por ser uma medicina, uma linha de pensamento médico um pouco exótica no sentido da palavra, né? Que não é de origem da nossa cultura, ainda cria muita dúvida, muita não compreensão de como ela funciona, quais as suas indicações. Então, acho que é uma oportunidade ímpar, eu agradeço muito. O doutor Baceto é formado pela Escola de Medicina Lusíadas, aqui da nossa região, de Santos, exatamente, e fez pós-graduação em homeopatia na Escola Médica Homeopática da Argentina, em Buenos Aires. Tem a sua especialidade de acupuntura também realizada e hoje se dedica, né, a este viés da medicina, a clínica médica, evidentemente com a homeopatia acoplada e a acupuntura principalmente, não é isso, doutor Baceto? Isso, a minha formação inicial é como clínico geral, tirei o título como clínico geral, né? Mas a gente aplica essas terapêuticas, formas terapêuticas, a homeopatia e a acupuntura dentro do contexto da clínica médica, que é o mais importante. A pergunta que não quer calar, é só o médico quem pode fazer essa atividade? Essa é, como já comentei em algum momento, é uma discussão infindável, mas juridicamente, moralmente,
é o médico que deve fazer. Nós vemos outros profissionais, né? Fisioterapeutas, às vezes enfermeiros. A questão que está em voga aqui é importante, a pessoa que entenda, não existe uma questão de defesa de mercado, vamos dizer assim, né? A questão que está em voga é que cada profissional da área de saúde tem uma formação e cria competências específicas para a sua área de atividade. E isso é com as especialidades médicas também. Eu não sou habilitado, por exemplo, a fazer uma cirurgia, embora tenha tido a cadeira de cirurgia na faculdade. Eu não tenho a habilitação, não tenho as habilidades obrigatórias para poder fazer um procedimento cirúrgico. Então, para isso existe um treino, existe a necessidade, a obrigatoriedade do conhecimento médico, no caso da acupuntura, do diagnóstico, das patologias, como elas se desenvolvem, qual o prognóstico de cada doença, para a gente saber quando se indica, quando não se indica, quando ela pode ser um paliativo ou quando ela pode ser curativa. Isso é fundamental, é o que evita os equívocos e os erros da má utilização. E as gravidades também. Exatamente. Bem, para orientação, esclarecimento do público telespectador, nós gostaríamos de falar um pouco da acupuntura como especialidade, como ela nasceu, quais foram os caminhos que seguiram na evolução da prática médica, não é? Nesses anos todos, originária aqui é da China. Então nós gostaríamos que o Dr. Baceto pudesse, em linhas gerais, esclarecer ao público telespectador, sempre ávido em informações, sobre o que é a acupuntura exatamente e a que se destina. A acupuntura, o nome, como é traduzido aqui no Ocidente, né, a acupuntura dá a ideia de que é um sistema exclusivamente de uso de agulhas, né? Na verdade, o nome original ele significa formas de estímulo através do calor, da agulha propriamente dito, mas outros métodos como ventosas. Ou seja, a acupuntura ela é um sistema de estímulo discriminatório, ou seja, específico, que provoca determinadas reações no organismo que podem concorrer para uma melhora do estado de saúde, para o controle de sintomas. Então, a origem da acupuntura ela se perde no tempo, a explicação de como ela surgiu, existem inúmeras teorias históricas, arqueológicas, desde as mais místicas até as mais científicas, para a sua origem. No entanto, sempre com esse perfil e de um certo empirismo da tentativa e erro ao longo de 3.500 anos de história, e buscando para o que ela serve, criando uma linguagem, uma descrição peculiar desses mecanismos, que se perpetuou e que se manteve até hoje, até o dia de hoje. Doutor, a nível de curiosidade, hoje nós temos as agulhas. E no passado, como é que eram feitas as acupunturas? Como isso é muito antigo, né, as referências arqueológicas, por exemplo, foram achadas do uso de material para estímulo, entre aspas, acupuntural ou de acupuntura, escritos em carapaça de tartaruga, nem papel tinha quando já se referia a isso, né? Então eles faziam os desenhos e utilizavam pedras pontudas para estimular pontos de acupuntura. Essa é a primeira referência que a gente tem, chamada pedras de Bian. Algumas pedras mais rombudas, outras mais pontiagudas. A partir daí começaram a usar pedras para lancetar, como uma cirurgia faz hoje, para abscessos e coisas assim. E começaram a desenvolver um material. Evoluíram a partir do momento que perceberam que o estímulo num ponto poderia provocar efeitos terapêuticos, evoluíram para o uso de coisas mais afiladas, como espinha de peixe, lasca de bambu, de madeira, até chegar à era do metal e a utilização das agulhas mesmo. O calor também foi muito utilizado. Originariamente se usava uma erva que se aquecia o lugar, esquentava como se fosse um charuto ou conjunto da planta que queimava sobre o ponto e aquele calor provocava o efeito terapêutico. Então, foi transitando até chegar, passando por uso de ouro, de prata, e hoje a gente usa as agulhas de aço inoxidável, descartáveis. Entre as diversas situações que envolvem o sofrimento humano, evidentemente que a dor, né, é talvez a que mais incomode o ser humano, evidentemente, obviamente. Se criou, portanto, uma relação muito direta entre a dor e o método da acupuntura.
Neste caso, doutor Barceto, poderíamos dizer que a acupuntura seria especificamente para o alívio da dor ou teria outras indicações que não só esse sintoma? A acupuntura ela não é especificamente para a dor, embora o efeito dela na dor seja o seu maior diferencial, porque para as outras condições de tratamento de condições funcionais, patologias funcionais não estruturadas, onde ela é muito eficiente... Tem a TPM também, né? Exato, que envolve a dor, eventualmente também os sintomas dolorosos da TPM, mas os sintomas emocionais, alterações de comportamento, de humor, patologias digestivas, dispépticas, ela funciona muito bem. Na bronquite, na asma leve a moderada, ela funciona bem, no quadro grave ela já não é suficiente. Mas é que essas patologias todas, muitas vezes a medicação disponível que a gente tem é rápida, é prática e pode ser utilizada sem precisar usar por muito tempo, ou seja, os efeitos colaterais não são tão importantes. Agora, na dor, sobretudo na dor crônica, onde a acupuntura é um método que você não vai precisar usar ou usar menos, ou não usar medicamentos que podem ter alguns efeitos deletérios no seu uso a longo prazo, como os anti-inflamatórios, etc. Então, esse diferencial é que a acupuntura traz e que é onde no Ocidente, ela principalmente toda pesquisa, todo estudo de acupuntura se iniciou a partir do estudo da dor. Muito bem. Evidentemente que todo processo terapêutico, e a acupuntura é um deles, existem aqueles pacientes que evidentemente são mais refratários, às vezes, à continuidade de um tratamento deste porte. Neste caso, na acupuntura, doutor Barceto, o senhor tem visto e sentido que alguns pacientes, embora iniciando o tratamento, acabam, por qualquer razão, deixando de fazê-lo, evidentemente com receio de algum efeito colateral, de algo que pudesse prejudicar? Sim, a acupuntura, por esse caráter exótico, como eu falei no princípio, ela causa estranheza. Muitas vezes o paciente realmente procura a acupuntura na expectativa, por ter tentado outras formas de tratamento, não ter tido a expectativa não ter se cumprido um bom resultado. Então procura a acupuntura na esperança, mas, por exemplo, pegando limitadamente a questão do medo, a agulha para a gente ocidental, ela é um instrumento de lesão, né, no nosso consciente, na nossa imagem mental. Então algumas pessoas vêm com muito medo e elas vêm na expectativa de poder fazer, mas às vezes ficam nervosas só de olhar para a agulha. Até porque tem vários tamanhos, né, espessuras? Exatamente, a agulha de vários tamanhos e as pessoas podem realmente não se adaptar ao método, isso acontece de fato, mas é uma questão muito individual, né? Tem crianças que têm medo de tomar injeção, outras que não ligam. Outras que foram criadas com a mãe falando assim, se você fizer coisa errada, vai tomar injeção. Não é? E com a agulha da acupuntura a mesma coisa. Então tem pessoas que não vale a pena, não é o método, ela não é realmente para tudo nem para todos. Então a maioria das pessoas relaxa muito durante a aplicação, se sente bem, tem uma sensação subjetiva de bem-estar com a aplicação. Mas aquele que tem medo se torna uma tortura todo dia, na hora que ele vai para a acupuntura, vou lá enfrentar as agulhas, né? Agora, só terminando, os efeitos colaterais não existem como no sentido que a gente usa em medicina, de efeito colateral. Não cria um novo grupo de sintomas, nesse sentido não existe. O que existe é a lesão possível da má utilização das agulhas. Como você colocou, a gente tem agulhas de todo tamanho, de 3 milímetros de lâmina a 15 centímetros. E isso tem que ser usado conforme a profundidade do estímulo que se quer fazer, a utilização, o tipo de estímulo. E isso, obviamente, a gente está falando do corpo humano ou de um animal, como se usa também em veterinária, que pode lesar coisas que não deveriam ser lesadas. Então tem que ser feito com perícia. Doutor, como é que funciona esse estímulo dentro do organismo para que se tenha essa recuperação? No caso, qual é o princípio, né, terapêutico que envolve a aplicação das agulhas? Assim como a gente citou a respeito da história, né, muito antiga, é óbvio que essa explicação originariamente não tem nada a ver com a ciência que a gente faz hoje. Então, na China
antiga, né? Desde a referência escrita que a gente tem, que é de 2.500 anos, a linguagem para explicar o feito, o efeito acupuntura, era voltado para a filosofia, para o conceito, para a linguagem que se usava na época, linguagem muito impregnada pelos conceitos filosóficos taoístas, confucionistas. Então, explicavam tudo em termos do que popularmente muita gente já escutou falar, o yin, o yang, o qi. No entanto, essas coisas são linguagens simbólicas para algo que se observa clinicamente de fato. Então, se descrevia com uma linguagem simbólica, analógica, um fato clínico verdadeiro. No entanto, a tradução, a tentativa de compreensão desse mecanismo criou impasses mistificadores, vamos dizer, aqui no Ocidente. Então, a visão ocidental da acupuntura é mais mística do que a do próprio chinês em sua origem. Então, o que hoje a gente sabe é que toda essa explicação do Qi, do Yin, do Yang e tal, é explicado ou é resultado de um estímulo neuronal. A acupuntura nada mais é do que um estímulo do sistema nervoso, que parte da periferia e vai fazer modificações no sistema nervoso central em vários níveis, na medular, no tronco cerebral, no córtex, na parte subcortical, sistema límbico, que é a parte das emoções. Então, a acupuntura é como a gente teclasse o teclado do computador para obter uma resposta ali. Eu vou escolher os pontos para mobilizar funções neuronais que concorrem para a melhora de sintomas, liberam substâncias importantes que são analgésicas, anti-inflamatórias. Dentro da sua experiência, doutor, a acupuntura, ela tem um começo, meio e fim, portanto, como uma terapêutica completa de um determinado sintoma, ou ela sempre é complementar a algum outro método curativo, claro que variando as diversas patologias, mas qual que seria essa interação entre o tratamento definitivo e o parcial e complementar? Mas isso vamos tocar no próximo bloco, já que vamos para um pequeno intervalo. Amigos, o nosso programa tem se manifestado sempre em defesa dos ideais democráticos, das liberdades, das discussões efetivas sobre os grandes temas nacionais. Essa defesa das instituições muitas das vezes é relegada a um segundo plano pela sociedade. Se falou muito e se fala muito da Revolução de 64, que tirou muitas das liberdades públicas, coletivas, mas muito se esquece também de que no passado, há exatamente 85 anos, as liberdades democráticas também foram encerradas pela Revolução de 1930, que eliminou a Constituição, o Congresso Nacional e todas as coisas ligadas às ditaduras, estabelecendo naquela época 15 anos de ditadura de Vargas, de Getúlio Vargas. Em 1932, o que aconteceu? São Paulo se manifestou de forma vigorosa na chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Hoje, em que o programa está sendo gravado, dia 23 de maio, marcou um momento crucial desse fato histórico, ou seja, nas manifestações contra a ditadura de Vargas, 4 estudantes paulistas foram alvejados e mortos pela repressão, naquele momento de manifestações públicas nas ruas de São Paulo. Naquela oportunidade, 4 jovens estudantes, Martins, Miragaia, Camargo e Drauzio, foram eliminados, foram mortos. O nosso programa tem que resgatar esse momento histórico, uma vez que, naqueles instantes cruciais, se montava e se iniciava a Revolução Constitucionalista de 32. Por isso, nesses momentos em que muito se fala sobre liberdades públicas, sobre democracia, nós não podemos nos esquecer
destes heróis brasileiros que deram a sua vida na defesa dos ideais democráticos. Então, nesse nosso momento de reflexão, eu gostaria de convidar a todos os nossos queridos telespectadores para que, junto com o programa, sensibilizados com a parte histórica deste movimento que eu descrevi, façam sempre uma corrente positiva para que sempre estejamos defendendo os nossos ideais democráticos. Para que não se deixe passar mais 85 anos sem que nós tivéssemos consolidado toda essa luta que naqueles momentos resultou na morte de 4 idealistas. Não podemos nos esquecer nunca deste ponto. São Paulo se manifestou ardorosamente com o seu sangue na defesa dos ideais democráticos. Por isso, o programa Linha Direta com a Saúde, nesse momento, presta essa homenagem e dá a sua opinião. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, pela 12 da NET. O nosso programa vai ao ar sobre o apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios da nossa região, contando com 4 unidades, Santo São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Como sempre, recomendamos este prestigiado Laboratório de Análise pelos grandes trabalhos que a dupla de irmãos, Dr. Carlos Eduardo e a doutora Fátima desenvolvem lá nessa clínica, nesse laboratório de apoio à medicina. Muito bem, o nosso programa hoje, ele está focalizando a acupuntura, uma das especialidades médicas que já foi aprovada como um ato médico efetivo, não é? Na chamada lei do ato médico, e agora desenvolvida exclusivamente por médicos. E como o Dr. Baceto, nosso entrevistado de hoje, focalizou, ela está dentro de um conceito, não é, de especialidade, com uma formação acadêmica e, evidentemente, somente os médicos poderão praticá-la. Mas, doutor Baceto, nós estávamos falando no primeiro bloco a respeito das questões da terapêutica por acupuntura. Se ela ela tem um começo, meio e fim, como exclusivamente para um tratamento, ou então ela passa a ser complementar a outras terapias? A acupuntura ela é classificada aqui no Ocidente como medicina complementar. Ela faz parte do rol das medicinas complementares, como foram nomeadas de um tempo para cá, as chamadas alternativas, né? No entanto, esse conceito de medicina complementar, ele pode se inverter em algumas situações. Então, a acupuntura pode ser o tratamento principal em algumas condições e ser complementada por outras formas. Isso tudo depende da patologia e depende do mecanismo de ação de cada terapêutica. Então, conforme a fisiopatologia da enfermidade, ou seja, o mecanismo pelo qual a doença se desenvolve e o mecanismo de ação da terapêutica, no caso aqui a acupuntura, a gente vai ter situações onde a ação acupuntural é capaz de reverter o processo de adoecimento e, por isso, pode ser curativa. Isso, pegando o exemplo mais comum, que é das dores agudas, por exemplo, a acupuntura pode ser curativa desde que a origem da dor seja curável.
né? Então a gente elimina a dor, mas também pode tratar o processo inicial inflamatório, auxiliar o processo cicatricial, que é um dos efeitos da acupuntura, né? Aumenta o processo inflamatório e o estímulo acupuntural pode aumentar o número de células de fibroblastos locais, feridas pós-cirúrgicas, ela pode ter um bom efeito na cicatrização. Então, em várias circunstâncias, eu peguei esse exemplo específico da dor, mas em várias outras circunstâncias ela pode ser curativa. Agora, em muitas circunstâncias também ela é apenas um paliativo, ela é para melhorar a qualidade de vida de pessoas, como no caso das dores crônicas. Esse termo paliativo ele não é pejorativo, ele é algo que tem uma importância muito grande na medicina que a gente faz hoje, onde as pessoas vivem mais e estão adoecendo principalmente de doenças crônicas. Então, situações onde o paciente tem uma doença crônica que não vai ser curada, vai ser controlada ao longo de sua vida, mas tem uma série de sintomas nesse processo. A acupuntura é um controlador de sintomas. Melhora a dor, melhora a náusea, vômito. Por exemplo, o paciente que trata o câncer pode usar a acupuntura para diminuir náusea e vômito do uso da quimioterapia. Então, tem uma aplicação variada e tem situações onde ela não funciona. Doutor, existem casos, não pode haver o sangramento, mas existe. Pode acontecer. O sangramento ele não é excluído da prática da acupuntura. Inclusive, existem técnicas de acupuntura para casos específicos onde o sangramento é desejado. Por isso que entra mais uma vez a questão de que a gente está fazendo um procedimento médico, que precisa ter determinados cuidados, precisa ter asepsia, porque a gente está lidando muitas vezes com um sangramento. Na maioria das vezes, existe até uma estatística de na aplicação normal, que não é feita para sangrar, como objetivo terapêutico, a gente tem essa estatística de que cada 10 agulhas postas, uma sangra, porque a gente não escapa de todos os vasinhos. A gente pega, por exemplo, uma senhora que tem aquela vasculatura, aqueles vasinhos superficiais, então a gente não consegue escapar. Aí, mais importante ainda, uma asepsia correta para não correr o risco de ter uma infecção. E quais são existem alguns tipos, né, da acupuntura? Existe o auricular, existe a laser, são subtipos? A acupuntura, como eu citei, ela é um sistema de estímulo. Então a forma de fazer esse estímulo é variada, a gente pode buscar outras maneiras. A acupuntura, o termo acabou localizando só no uso das agulhas, né? Então a gente tem outras formas de estimular e outras formas de ampliar o estímulo. Se eu estou falando de uma maneira de estimular para provocar reações pró-saúde, o tipo e a qualidade do estímulo influenciam na resposta que você tem. Para isso foram inventados os aparelhos de eletroacupuntura. Então, originariamente, a acupuntura ela depende da agulha, né? Depende da mão do aplicador. Então, a velocidade que ele consegue manipular as agulhas, a profundidade, técnicas de pistonagem, tudo isso para aumentar o efeito terapêutico. O aparelho, a gente liga lá um jacarezinho, um fio elétrico ligado ao aparelho, e ele vai dando um pulso na agulha. Então isso amplifica para algumas patologias, isso é melhor. Por exemplo, no tratamento de dores. Então na China se faz, aqui no Ocidente praticamente não se faz, mas algumas cirurgias mais simples podem ser feitas com anestesia por acupuntura. Então essa anestesia é feita sempre com esse aparelho, porque o médico não vai ficar durante 20 minutos, 30 minutos de uma cirurgia mexendo na agulha para ela manter o efeito analgésico ali, anestésico, que é o que a gente pretende. Então, usa-se o aparelho, essa é a eletroacupuntura. Agora, o laser depende do quê? Da profundidade de que o laser consegue atingir para causar o estímulo. Então, para crianças, onde o laser penetra 3 a 5 milímetros, ele é suficiente para pegar o ponto aonde tem que estimular, a terminação nervosa adequada, ou o músculo, ou um outro tecido, um ligamento, um tendão, e provocar o estímulo que se quer. Mas no adulto, conforme o local, já não dá. Então ele tem limitações, né? Mas resolve o problema das agulhas que a gente falou antes, do medo, etc. E a auricular, que tem aqueles pontinhos? Isso. A auricular é uma técnica chamada de microsistema, que é uma representação, ela não é exclusiva da medicina chinesa, existe a auriculoterapia francesa,
que tem outra visão, outra concepção, então que áreas da orelha estimuladas provocariam via sistema nervoso modificações também dessas funções. Como a aurículo tem a acupuntura escalpiana, o estímulo na sola do pé, na palma da mão, são todos microsistemas que são complementares à acupuntura sistêmica, que tem algum efeito, mas de menor especificidade. Bem, ao público telespectador, fica a mensagem de que realmente, pelo que todas as explicações que o Dr. Baceto está nos passando, fica a informação de que ninguém deve ter medo, né, receio desse tipo de tratamento, que aliás faz parte, evidentemente, de uma série de procedimentos. Cada vez mais a medicina, o senhor certamente concordará conosco, de que está se procurando fugir um pouco daqueles métodos mais invasivos, mais cruentos, né? Está aí exemplo, por exemplo, na imagem, em que os cateterismos cardíacos se fazia rotineiramente e hoje já são substituídos por métodos de imagem muito menos agressivos, evidentemente. Também aqui a acupuntura me parece que seja um método alternativo ou complementar, conforme o Dr. Baceto falou, a ajudar a medicina, evidentemente, para corrigir sintomas desagradáveis, especialmente a dor, não é isso? E o SUS também fornece também esse tratamento, não? Exato. A acupuntura, acho que ela tem que ser vista dentro do contexto da saúde, que seja pública ou no ambiente privado, mas que tem que ser oferecida como uma terapêutica que se soma às outras, né? Ela tem que estar dentro do contexto, do arsenal que a gente tem terapêutico para tratar determinadas situações. Na China, eles têm uma visão interessante, inteligente sobre isso. Os hospitais hoje chineses, a maioria são hospitais mistos. Eles têm a medicina tradicional e a medicina ocidental nossa. Então são hospitais grandes. Eu estagiei no Hospital de Pequim. O Hospital Municipal de Pequim é como o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. E a acupuntura, ela ocupa um departamento onde as clínicas reverenciam ou passam ou pedem uma consulta do especialista em acupuntura ou de fitoterapia para complementar o seu tratamento, ou vice-versa, o paciente que está com a acupuntura pode ser encaminhado ou pedir uma consulta para o pneumologista, para o cirurgião, eventualmente, quando isso tem. Agora, aqui, lá é tudo público, né? Os pacientes não pagam, ou se quiserem fazer com agulha descartável, eles usam a agulha que é mandada para o autoclave e faz a esterilização, mas se o paciente quiser agulha descartável, que a gente aqui só usa dessa forma, aí ele paga lá 50 centavos. E ele pode ir lá todo dia, fazer uma aplicação todo dia ou 2 vezes ao dia se quiser, né, conforme o tratamento. Agora aqui no SUS a gente tem limitações, porque a gente tem um número muito pequeno de profissionais médicos acupunturistas disponíveis por uma demanda reprimida de pacientes precisando, e esses pacientes esperam muito tempo para poder tratar e podem fazer tratamento por curto espaço de tempo. Isso cria um problema na aplicação. As imagens estão mostrando alguns tipos de agulhas que o Dr. Baceto e todos os acupunturistas usam para a prática dessa especialidade. Mas o doutor Baceto, ele, além de todas essas atividades que ele desenvolve, ele também é vice-presidente do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo. Eu aproveito essa referência, doutor Baceto, para encaminhar uma outra pergunta. Na formação do acupunturista, do médico acupunturista, como está a procura? Os diversos cursos que são realizados nesse sentido, tem uma grande procura? A demanda, o senhor já falou que é uma demanda muito grande, né? Mas em contrapartida, temos profissionais que estão procurando esse viés da medicina? Isso. Hoje a acupuntura, a formação do médico acupunturista tem 2 caminhos. Ou ele faz a especialização pós-graduação lato sensu ou especialização exclusiva em acupuntura, que é um curso de 3 anos, ou a residência em acupuntura, que muitos hospitais já disponibilizam. Então, esses são os 2 caminhos para o médico se formar e praticar a acupuntura. A procura do profissional por esse método, ele teve vários momentos aí na história da acupuntura médica no Brasil. Então, numa fase inicial, eu
poderia falar que os médicos que procuravam isso eram aqueles mais alternativos, vamos dizer. Eu sou dessa geração que há 26, 27 anos atrás me apaixonei por um método não convencional, né, e a visão filosófica da saúde, como a medicina chinesa propõe, atraía esse tipo de médico, mas nessa época a acupuntura não era reconhecida como especialidade médica. Com o passar do tempo, e os consultórios também eram procurados por pessoas que queriam tratamentos alternativos, entre aspas, com todos os seus significados, né, inclusive pejorativos. Então, conforme a ciência, a acupuntura começou a ser objeto de pesquisa, então as visões, as compreensões das suas indicações foram ampliando e os consultórios também passaram a ter a procura por pessoas cada vez mais, entre aspas, doentes. Né? E a aceitação é boa, então. Exatamente. E inicialmente iam as pessoas para equilibrar a energia, para se sentir bem, e tinha um conceito meio esotérico. Hoje as pessoas vão com doenças para a gente tratar, com patologias muitas vezes graves. Então, isso mudou também o perfil do médico acupunturista, que muitas vezes ele já é especialista em uma área e resolve fazer a formação em acupuntura como uma ferramenta a mais dentro do seu contexto. Então, o cara é profissional, especialista, neurologista, por exemplo, lida com dor, lida com Parkinson, com quadros de espasticidade, alterações do equilíbrio. Então, ele tem mais uma ferramenta na mão para poder tratar. Então, o perfil também dos médicos que foram procurando foi modificando. E nessa fase inicial, a gente tinha um boom de procura por esse aspecto exótico, né? E conforme a gente foi se aproximando mais da medicina ocidental, isso foi estabilizando. Então, hoje a gente tem uma procura regular dos profissionais, mas não naquela correria do místico e só do aspecto filosófico. Hoje a gente tem uma coisa estável, as residências são de poucas vagas, mas concorridas, então a gente tem uma formação aí regular anual. Crianças, adultos podem, ou existe só um padrão, só adulto quem pode fazer a acupuntura? A acupuntura pode ser feita em qualquer fase da vida, em qualquer uma, inclusive do recém-nascido. Aqui no Ocidente não se faz. Com frequência, não é da cultura ocidental a gente fazer, nem minha esposa é neonatologista, né? É impensável aqui um neonatologista estar com uma agulhinha na mão e botar uma agulha numa criança que nasce com desconforto respiratório, por exemplo. No entanto, isso seria indicado, mas não se faz. Na China se faz, eles têm essa possibilidade de estar fazendo. Então, a gente não tem limitação por faixa etária. Agora, a gente tem limitações por casos, por pessoas, né, por patologias. A gente não vai propor fazer acupuntura, por exemplo, numa pessoa que tem a psoríase espalhada no corpo inteiro, porque a psoríase dá aquela lesão descamativa, e aí ali é cheio de bactéria na pele. Aí eu vou pegar uma agulha e vou só ajudar elas a entrarem, né? Então, ter essa ideia também é uma questão de formação médica para você poder discriminar. Bem, existem várias formas de classificar a medicina. Existe a diferenciação por especialidades. Uma outra forma seria rotulá-la como a chamada alopatia e a homeopatia. Como nós anunciamos no início, na qualificação do nosso ilustre entrevistado, falávamos da formação dele na Escola Médica Homeopática da Argentina e, portanto, ele é um pós-graduado em homeopatia. Então, no próximo bloco, doutor Baceto, nós gostaríamos de tocar nesse assunto para diferenciar para o nosso público telespectador a respeito dessa diferenciação entre a medicina clássica alopática e a medicina homeopática. Vamos, portanto, para um intervalo e voltaremos em seguida. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania.
Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 HF, 12 da NET. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Ricardo Morá Baceto, que é um acupunturista, um médico acupunturista. Mas antes de entrarmos nas questões ligadas à nossa entrevista, gostaríamos de destacar aqui na presença muito alegre e honrosa para nós, de alguns amigos que vieram prestigiar os bastidores do nosso programa. Estão aqui o Ed Maduro, Andréia Marques, o Reginaldo Amparo e destacamos o delegado poeta Paulo de la Rosa, que aliás será, Adriano, o nosso próximo entrevistado, no próximo programa. Então agradecemos a visita que esses amigos estão fazendo e, para finalizar os destaques, gostaríamos também de destacar a presença da esposa do Dr. Baceto, que também é médica, né? Doutora Marcelina Baceto, a quem agradecemos, portanto, a presença e ficamos alegres por esse comparecimento de pessoas que vêm prestigiar o nosso programa. Queremos mandar um grande e forte abraço ao o gerente comercial da Unisantos, o nosso amigo Rafael, que, juntamente com o padre Cláudio, o diretor-geral da Unisantos, tem nos prestigiado ao ponto de, como o Adriano destacou no princípio, nos dar, além daquele nosso programa que começou lá atrás, de meia hora, passou para 1 hora e agora nos dão essa oportunidade de, em 3 dias da semana, temos o contato com o nosso público, telespectador, sempre ávido em informações, especialmente do campo médico, né? E de um modo geral, em todas as questões que envolvem a cidadania. Muito bem, feitos esses destaques, vamos de volta à nossa entrevista. Falávamos ao final do bloco anterior, doutor Baceto, a respeito dessa classificação entre a alopatia e a homeopatia, da qual o senhor, evidentemente, é um especialista. Gostaríamos que o senhor destacasse para o público, para que conheçam exatamente qual a diferenciação de uma coisa e outra e, evidentemente, entrarmos no campo que o senhor domina. O conceito de homeopatia e alopatia, se a gente se fixar na nomenclatura, a gente vai ver que a alopatia também não é o que hoje a medicina convencional ocidental é o que faz. Na verdade, esse termo surgiu da discriminação que o criador da homeopatia fez para se diferenciar da medicina geral que se fazia na época, há mais de 200 anos atrás. Então ele não se referia ao que hoje nós fazemos como médicos, com conceitos científicos, etc. Então o conceito de homeopatia nasceu porque se ele, numa pesquisa empírica, ele, traduzindo um livro médico da época, de um inglês, Cullen, ele viu a descrição do uso do quinino para tratar a malária e Cullen explicou que o quinino tratava a malária porque tinha sabor amargo. Então o Hahnemann achou aquilo um absurdo, que aquilo não teria sentido, e resolveu experimentar o quinino e comer a casca do quinino. E comeu em doses tais que fez uma intoxicação por quinino, cujos os sintomas incluíam a febre com um ritmo típico da malária, com tremor, calafrio, alternava calor e frio, mal-estar, dor no corpo, todo aquele quadro que a gente conhece da malária. E ele fez essa hipótese terapêutica, lançou de que o quinino tratava a malária porque era uma substância capaz de provocar uma doença semelhante à malária no corpo por intoxicação e que isso provocava o organismo a reagir àquele estado e, portanto, seria curativo. Em função de muitas substâncias que se usavam na época para tratar várias doenças, entre elas o mercúrio, por exemplo, para tratar a sífilis, eram altamente tóxicas, ele começou a diluir
as substâncias para poder utilizá-las. Então, a ponto de diluir tanto que hoje é a briga com a alopatia por serem substâncias muito diluídas, mas sempre no intuito de provocar essa reação por uma substância semelhante à doença, vamos dizer, capaz de provocar uma condição semelhante à doença. A alopatia na época não era cura pelos semelhantes, o que significa homeopatia, né? A doença semelhante. Mas a alopatia era uma doença contrária, a substância ia contra o sintoma, tentava abafar o sintoma. Então, esse era o conceito da alopatia. Hoje, muitas das práticas da medicina nossa ocidental, elas são mais próximas da homeopatia do que da alopatia. Por exemplo, guardadas as distâncias óbvias, históricas e de conceito médico, as vacinas, por exemplo, têm um raciocínio semelhante ao que a ideia do Hahnemann, né? Você dá um produto, um ser vivo que é atenuado, morto, etc., para provocar reação imunológica. Então, o conceito alopatia não cabe mais, mas a gente tem uma medicina, o contraste maior se dá assim, a gente tem uma medicina cujo conceito farmacológico se baseia no ponderal, em doses que vão provocar determinados efeitos no corpo, que é o que a gente chama de alopatia. E a homeopatia, o uso de doses, de diluições cada vez maiores para provocar uma reação do corpo sem provocar sintomas. Então essa é a diferença básica entre os dois métodos. Muito bem. O Brasil representa no cenário mundial no ponto de vista geográfico, numa região tropical, é possuidor de florestas imensas na Amazônia, e são milhares, milhões de ervas, de plantas e outros vegetais, e que servem nos dias de hoje e no passado como assim muitos países procurando tirar, como se diz, uma casquinha da Amazônia, né? No sentido da pesquisa de substâncias, de ervas que pudessem trazer a industrialização de produtos a serem utilizados em medicina. Evidentemente, o Dr. Baceto, como homeopata que é, certamente tem conceitos a respeito disso, sobre a exploração, especialmente da Amazônia, sob a luz das questões homeopáticas, né, da produção de medicamentos, e se de fato o nosso país, o governo, tem estabelecido políticas públicas que impeçam uma exploração aleatória de todos os meios, inclusive os internacionais. Infelizmente, assim, a política pública de controle dessa exploração, a pouca que existe, ela é de eficácia muito pequena, porque não se consegue inibir essa exploração. A gente perde insumos que poderiam gerar medicamentos importantes, até do ponto de vista alopático. Se a gente for à selva amazônica, a Serra do Mar aqui, a gente tem muita planta, inclusive produtos animais, que poderiam ser explorados e se transformar em medicamentos eficientes para muitas patologias, mas a gente não tem o controle sobre isso, a gente está perdendo, né, o trem da história, aí, vamos dizer, no que diz respeito à riqueza que a gente possui nesse campo, né, e a pesquisa teria que ser, não só a pesquisa, como o controle, né? A gente sabe que o Japão importa muito insumo de plantas e faz pesquisa lá com produtos nossos e desenvolve medicamentos, né, que depois lançam patentes e a gente compra, que é nem o nosso café, né, que a gente compra o café italiano que antigamente saía daqui, né. Então isso é uma coisa séria a se pensar. Eu só queria destacar que, assim, que a fitoterapia, a homeopatia e fitoterapia também não são a mesma coisa, porque a fitoterapia ela se aproxima mais da alopatia no sentido que a gente usa a substância em estado bruto e a homeopatia sempre faz a diluição disso. O que difere a fito da alopatia convencional, da nossa medicina convencional, é a farmacologia que a gente usa, é que a farmacologia tira de uma planta aquilo que eles julgam que é o que vai ter o efeito
terapêutico e fazem um medicamento só daquela substância, de uma concentração X que vai funcionar para tal sintoma ou para tal doença. A fitoterapia não, você usa uma parte da planta ou a planta inteira e lida com todos os efeitos que ela possa ou não causar. Evidentemente que qualquer desses setores que o doutor destacou tem como objetivo, evidentemente, a procura de métodos que possam diminuir o sofrimento humano. Mas a própria comunidade científica nacional, doutor Baceto, tem se feito críticas à nossa própria legislação. Agora, bem recentemente, houve um programa de televisão destacando essa questão. Alguns setores científicos tinham dificuldade de poder aplicar as suas metodologias e a sua pesquisa, principalmente, porque a legislação impede em muitas questões essa situação. Também acho que haveria necessidade de uma grande discussão nacional com relação a esse ponto. O senhor não concorda? Eu concordo 100%. A gente tem a nossa legislação e as possibilidades de pesquisa, elas têm que ser discutidas. A gente esbarra aí num assunto muito sério, talvez uns 15 programas desses para a gente discutir, que é a questão de ética em pesquisa. Então, isso envolve uma série de condições. Eu já participei de pesquisa em modelo animal, por exemplo. A gente aqui na cidade de Santos tem uma limitação jurídica para fazer a pesquisa em modelo animal. Isso tem um sentido, não é um absurdo, uma besteira, mas também tem que se ver o outro lado, a questão do avanço da ciência. No entanto, nas universidades de Santos, a Unifesp, por exemplo, continua usando o modelo animal se baseando numa lei federal, mas a lei municipal impede. Então, existe uma briga gigantesca, mas limita muito de fato. A gente precisa achar o meio termo, o ponto, e por isso a discussão é importante, de o quanto aquele uso do modelo animal numa pesquisa não pode ser substituído por outra forma. Ele é essencial para o avanço daquele conceito científico e quando ele é apenas um exercício da ciência sem que sua repercussão justifique o sofrimento do animal, ou a morte, etc., seja o que for. Mas não é só pesquisa em modelo animal, a gente tem também a pesquisa com medicações, como agora a gente estava discutindo até o canabidiol, né? Então, que envolve conceitos e preconceitos, né? A nossa ciência, o nosso ambiente científico, ele tem uma contradição que é o preconceito, que vem de questões morais, de questões legais, e isso também interfere na evolução do pensamento da ciência, que não tem nada a ver com moral. O público certamente está atento às informações da mídia e tem sido muito divulgado, discutido nos meios, inclusive, da publicidade e nos meios científicos, algumas questões. O doutor Baceto enfatizou exatamente essa questão. Citou, por exemplo, o canabidiol, que é um produto derivado da maconha, que tanta polêmica tem desenvolvido nos meios de comunicação, não é? Um juiz que liberou para um adolescente o uso. A própria interpretação do judiciário tem sido, no nosso ver, contraproducente na liberação de pesquisas tão importantes para a humanidade. Haja visto agora, um pouquinho mais atrás, mas ainda como atualidade, a questão, por exemplo, das células-tronco, que tem merecido uma discussão tão acirrada e, na nossa visão, contraprodutiva. Não é seu pensamento também, doutor? Não, sem dúvida. Quando a gente fala de coisas desse tipo, a gente tem que colocar em dois contextos, que é o contexto individual e o coletivo no sentido da sociedade como um todo, né? Então, eu só queria que as pessoas, o público, que não é quem gere as leis, nem quem determina como deve ser feito o uso de uma substância como o canabidiol, por exemplo, mas que compreenda que o Estado tem obrigação de regulamentar coisas que sejam para o benefício da maioria. E que no campo individual é natural que um pai que veja seu filho convulsionando 30, 40 vezes por dia e que vai ter
todas as consequências dessas convulsões no seu desenvolvimento mais à frente, use qualquer método disponível, até aqueles que não estejam reconhecidos legalmente. Então, o meio jurídico tem que dar uma resposta a essa avidez, porque essas pessoas não são tão poucas, né? E é lógico que não vai ser a revelia da lei, a ideia é de que a lei compreenda e regulamente esses usos dentro de um contexto de segurança, de ciência, e que seja de utilidade para a maioria da população. A postura do judiciário tem sido clara sobre esse aspecto, né? Por exemplo, o que tem valido a pessoas portadoras das chamadas epilepsias refratárias, que são aquelas epilepsias que o doutor citou, várias convulsões, né, sequenciais, elas têm determinado, evidentemente, no clamor dos apelos das famílias, a liberação do canabidiol, né? E muito embora dentro do próprio meio científico ainda também não se tenha uma conclusão. Tem claridade a respeito disso, mas é natural, porque é uma coisa que está sob estudo, ainda tem muito a avançar, mas para o público em geral, é preciso que fique claro que a pessoa que está tomando canabidiol e tem outras substâncias na mesma situação, não está se drogando, não está fazendo parte daquele grupo, entre aspas, chamado de maconheiros, né? Isso eu acho que, embora o termo seja chulo, mas é importante ressaltar, porque se cria um conceito e um preconceito a respeito de algumas coisas, e vão se somando preconceitos, né? De ambos os lados. Por exemplo, eu tenho pacientes que o filho usa a maconha, o filho lê lá num artigo de jornal, fala assim, juiz libera o uso de canabidiol, ele chega lá, ai pai, né? Uma arma, e não né? é isso também, né? A gente está falando de ciência e de segurança. A ciência só serve para dar segurança à aplicação dos métodos, e é isso que se propõe que as pessoas possam se beneficiar. Doutor Baceto, como sempre falamos, o nosso programa, embora tenha sido aumentado agora para 1 hora, ele continua curto, né? Assuntos tão palpitantes, tão importantes como o senhor trouxe aqui para o nosso público, mereceria certamente outros programas, né? Por essa razão, nós já encaminhamos ao senhor um novo pedido, um novo convite para que retorne ao nosso programa numa outra oportunidade, para continuarmos esse papo tão gostoso. Homeopático. Elucidativo a todo o nosso público telespectador. Então eu coloco câmeras e microfones para as suas despedidas. Bom, eu só tenho a agradecer esse espaço, a possibilidade de falar dessa área, minha especialidade, no exercício da medicina. Isso é muito importante para a gente, para elucidar tanto o público e eventualmente até os colegas que não têm informação a respeito do método, e me colocar à disposição. De fato, é muito bom para a acupuntura, foi excelente para mim, eu só tenho a agradecer. Nos sentimos honrados com a sua presença, não é? E agradecendo imensamente em nome de toda a equipe. Adriana? Obrigada, doutores, né, pela aula aí esclarecedora. E um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa, a partir das 13 horas. Um forte abraço a todos e até lá. Estamos partindo. Sempre aqui na TV Unisantos, canal 40, UHF, e na NET, canal 12. Um forte abraço a todos.